Solidão, dá um tempo e vai saindo. De repente eu tô sentindo que você vai mudar o canal. Porque eu sou desafinado. Eu posso não ser mais nada na vida, mas desafinado eu sou. Não saia do canal agora. Estamos apenas começando o nosso papo sobre solidão. E por que é que isso é importante? Não apenas porque a solidão nos machuque tanto, ou porque ela nos adoeça de fato, física e psicologicamente, mas porque eu tenho recebido muitos e-mails de vocês falando dessa tal solidão. Então, é hora da gente descobrir o que fazer quando você sentir solidão. Quer saber? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E antes de eu lhe dizer o que fazer quando você sentir solidão, não me deixe só. O último presidente que disse essa frase ficou só, né? Collor de Mello, quem lembra? Não me deixem só. Todo mundo deixou, ainda bem. Mas não me deixe só, se inscreva aqui nesse canal, já começa deixando o gostei, ativa o sininho para receber notificações e no final, se você não gostar, é só botar o não gostei. Mas você sabe de uma coisa? A solidão, ela começa a ser de fato um problema de epidemia social em diferentes culturas. E se você está se sentindo sozinho ou sozinha, é natural que isso seja muito doloroso. E não vamos confundir solidão com querer estar sozinho. Não é eu querer estar na minha casa lendo um livro sozinho, ou querer ficar no meu canto, nada disso. Isso não é solidão. Solidão é não fazer parte, é estar excluído, é não pertencer a um grupo. Solidão é estar à parte socialmente. Ou seja, a solidão ela se impõe, ela não é uma escolha. Quando você escolhe não é solidão, é solitude. Então aí é um outro papo para um outro vídeo, que aliás já tem um vídeo no canal sobre isso. Mas a promessa desse vídeo é lhe dar direções do que fazer quando você sentir solidão. E a primeira direção é: reflita sobre as verdadeiras causas do seu isolamento social. Por que é que você está vivendo esta solidão? Você pode estar vivendo essa solidão porque você está desempregado, você pode estar vivendo essa solidão porque você perdeu um amor, porque alguém que você amava lhe deixou, porque você se aposentou e isso fez você perder seus laços sociais, porque você acabou de chegar numa cidade nova e você não conhece ninguém. Então, quais são os verdadeiros motivos do seu isolamento social? Também considere motivos internos, né? Você pode estar vivendo um isolamento social por ser uma pessoa muito intolerante, por ser uma pessoa chata, por ser uma pessoa que implica, por ser uma pessoa inflexível. Isso tudo conta. É preciso que eu também aprenda que muitas vezes o motivo do meu isolamento social é causado por certas intransigências minhas. E que se eu for uma pessoa que eu não negocio nada, eu serei de fato uma pessoa solitária. E por que é importante essa pergunta? Porque na hora que você identifica as causas da sua solidão, do seu isolamento social, você vai poder criar um alvo mais objetivo para combatê-la. Se tiver a ver com ter sido deixado, com ter me aposentado, com ter perdido a turma, é uma direção. Se for porque eu sou uma pessoa chata demais, é outra direção. Seja como for, reflita com muita calma e até escreva num papel qual é verdadeiramente a causa do meu isolamento social. Porque, a rigor, se a gente pensar bem, muitas vezes o nosso isolamento social se deve a gente estar batendo a cabeça na parede. Porque não é como eu quero, porque não é o que eu queria, porque eu queria minha família e ela não está aqui, porque eu queria a pessoa que eu amava e ela me deixou, porque eu queria tal coisa e não tenho. Tá bom. Mas tem tantas outras coisas no mundo que eu posso fazer para sair do isolamento social. Concorda? Então, qual é mesmo o motivo do seu isolamento social? Seja claro com relação a isso, que isso vai lhe dar uma direção bem interessante. O outro ponto a considerar é:
Cuide de você apesar da tristeza. A solidão, ela nos enche de tristeza e isso faz com que eu comece a me descuidar de mim. E eu não estou falando apenas de depressão, não. É possível que deprima um pouco, mas sobretudo entristece. Então é preciso que você tente fazer um movimento contrário para sair dessa tristeza causada pela solidão. Então nada de se descuidar de você porque está se sentindo uma pessoa solitária. Vai ter que ir para a academia sem vontade, vai ter que se alimentar corretamente sem vontade, vai ter que arrumar a casa, mas para quê? Porque sim, tem que fazer. Porque isso só vai aumentar a sua solidão e vai fazer com que você se isole de você. Você já deve ter visto imagens de pessoas solitárias e que começam a virar às vezes acumuladoras, que a casa fica toda desleixada, que tudo fica e as roupas, porque no final das contas isso reflete o interior da gente, reflete o que a solidão faz com a gente. Então, se você está se sentindo solitário, é preciso lutar contra isso, porque a pior solidão é a solidão de não sermos fiéis a nós mesmos. É preciso que a gente não perca a fidelidade a gente, porque senão a gente se perde da gente mesmo e aí é uma solidão absoluta. Então, enquanto você vai organizando os primeiros passos que eu disse antes, de identificação, você também precisa ter em mente o não perder o autocuidado e, sobretudo, também não descuide dos pequenos prazeres. Às vezes, há momentos que são momentos de rompimento de solidão e que, por serem muito breves e muito pequenos, a gente não se dá conta. Então a gente vai ao supermercado, às vezes a gente está se sentindo tão só e a gente conversa 5 minutos com a pessoa do caixa. Isso é um rompimento de isolamento, concorda? Ou eu vou para a academia e vou e converso com alguém na academia. Eu sei que vou voltar para minha casa sozinho, mas isso são fragmentos de ruptura de solidão e que depois, quando são colecionados durante um dia, vão ajudando. É isso que também importa em ter cuidado de você. Então, esses fragmentos ao final de um dia, eles se juntam e eles de alguma forma aliviam essa solidão tão persistente, enquanto você vai observando o que você vai poder fazer na sua vida para romper esse isolamento social. Um outro movimento a ser feito é combata a negatividade. Vários pesquisadores mostram que quanto mais a pessoa sofre de solidão e de isolamento social, mais ela se torna negativa, mais ela começa a pensar coisas ruins, a ser uma pessoa mais azeda, e isso só piora o isolamento social. Então é preciso que você combata a negatividade que o isolamento social faz nascer dentro de você. Como é que você vai fazer isso? Você vai começar a identificar em que momentos esse gatilho da negatividade é mais ativado em você quando você está sozinho. Não é você começa a desacreditar do mundo, todo mundo é ruim, ninguém presta, a vida não vale a pena, seja lá o que for. Identifique quais são as crenças que mais vêm à sua mente, essas crenças negativas fundadas pela solidão. Quando você identificar essas crenças, você vai fazer o seguinte: você vai fazer o papel do advogado do diabo. Você vai identificar suas crenças e você vai contradizê-las. Você vai encontrar pelo menos 2 argumentos positivos para desdizer esta coisa negativa que está sendo plantada na sua cabeça pela solidão. Além disso, tente anotar ao final de cada dia, no caderninho da solidão, se você quiser chamá-lo assim, 3 acontecimentos que foram positivos apesar de tudo. Apesar de ninguém ter vindo me visitar, apesar da velhice ter me deixado muito só, seja o que for, comece a anotar tanto alguns acontecimentos que foram positivos, pensamentos que você conseguiu contradizer e aqueles pequenos momentos, lembra que eu falei de que saí, fiz tal coisa, saí, conversei com alguém? Faz isso, anota no caderninho da solidão, porque no final do mês, quando você fizer a conta, você vai ter uma matemática muito positiva. O problema é que a gente não se dá conta do que está vivendo. Mas aprenda uma coisa, quando você se sentir no inferno, bem no meio do inferno, continue andando em linha reta,
uma hora você sai dele. Porque uma hora o inferno acaba. Agora eu preciso continuar andando, eu não posso parar. E combater essa negatividade dos pensamentos que a solidão traz é uma forma de sair desse inferno. E por fim, procure religar-se a você. Nossa, mas o que é isso de me religar a mim? Como é que eu faço isso? Cuidando dos outros. E cuidando dos outros não precisa ser necessariamente e fazer alguma caridade ou alguma coisa, não. É importando-se com os outros. Porque na hora que eu me ligo ao outro, eu me religo a mim mesmo. Porque no final das contas, o outro e eu, nós somos irmãos de humanidade. Então, pessoas que estão muito solitárias e muito isoladas socialmente precisam começar a procurar atividades onde elas possam se importar com os outros. De alguma forma, é preciso que você comece a se oferecer, a oferecer o seu cuidado, o seu carinho, a sua atenção aos outros. Isso pode ser a amigos novos que você está fazendo, a pessoas que você encontrou, ou você pode começar a cuidar de idosos, a ser babá, fazer o que você quiser. Mas é preciso que você religue-se a você. E eu me religo a mim mesmo através da ligação social com o outro. Ah, mas eu já estou sozinho porque eu não tenho ligação social nenhuma. Para, bebê! Mas é disso que trata esse vídeo. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a grande armadilha da solidão é fazer com que nos sintamos vítimas de uma situação. Quando eu lhe proponho uma religação com você mesmo, é sair da posição passiva para a posição ativa. É dizer, eu não sou vítima da vida. Eu estou passando por uma circunstância, mas eu posso agir ativamente nessa circunstância. Imagine-se um idoso que a família não liga, que mora sozinho, mas que tem boa saúde, apesar de tudo. Tá, esse idoso pode se amargurar pela solidão que está vivendo, ele pode se sentir injustiçado, ele pode se sentir vítima, ele pode lamentar os netos não irem vê-lo, ou ele pode começar a dizer, tá, eu não tenho nada disso, mas eu tenho vida e tenho alguma saúde. O que eu posso oferecer de mim e a quem? A quem você pode se oferecer? E é por isso que ao encontrar o outro e me oferecer ao outro, eu me religo a mim mesmo. Sabe a história da autópsia? Sempre me pareceu um erro esse nome autópsia, porque, afinal de contas, o certo deveria ser necrópsia e não autópsia, porque a autópsia eu teria que fazer em mim mesmo, né? Seria em mim, uma autópsia, uma autoavaliação. Então, a autópsia que os médicos fazem nos mortos, essa palavra sempre me pareceu errada. Até que um dia, um médico me disse algo muito inteligente. Ele disse, Marcos, quando eu abro um ser humano, eu estou abrindo a mim mesmo. É por isso que é uma autópsia, porque eu estou olhando para dentro de mim. É outro ser humano. É isso. Religar-se a mim é encontrar-me com os outros seres humanos e me encontrar em mim através do outro. Para de ser vítima do estado solitário. O isolamento que muitas vezes a sociedade nos impõe pode e precisa ser quebrado de forma ativa e não de forma passiva. Sempre que eu vou para a minha academia, passando numa esquina ali, existe uma mulher trans de rua. Ela mora numa barraquinha de camping pequena, aonde ela arruma as coisas dela, porque a família jogou ela fora por causa disso. Ela não tem nada, ela é muito pobre. E eu observo que as pessoas de perto de onde ela vive, na calçada que ela vive, às vezes dão alguma coisa a ela. Pois bem, fiquei feliz, porque esses dias passando lá, observei que ela encontrou um morador de rua que não tinha onde morar e ela está dividindo a barraca dela com esse morador de rua. Ou seja, uma pessoa que vivia em absoluta solidão, em absoluto isolamento social, uma pessoa invisível. Você imagina essa solidão da invisibilidade, onde as pessoas passam e não veem. Eu passo e vejo, eu passo e falo, eu passo e às vezes dou coisas a ela, mas
De repente eu passo e essa pessoa foi ativa na própria solidão. Ela agora tem com quem conversar. Ela agora divide a barraca dela com alguém tão invisível quanto ela. Compreende? No pior momento de solidão da sua vida, pergunte-se: o que criou o meu isolamento social? Aquilo que eu disse lá no começo. E no final das contas, saia da passividade e da revolta e, sobretudo, não seja engolido pela tristeza e pelos pensamentos negativos que essa solidão vai trazer em você. Vamos nos dar o outro, vamos começar a nos repartir com o outro. Talvez não seja o outro que eu queira, né? Talvez não seja o amor que eu queria e que foi embora, talvez não seja a família que eu queria e que me deixou, que está em outra cidade, ou outro país, ou que morreu, não importa. O que é que eu tenho para fazer com a minha vida? A questão não é o que eu quero, a questão é o que é que eu posso fazer com o que eu tenho. Pense nisso. Tchau, até a próxima!